Primeira pergunta aqui, ó. A nova lei já está em vigor. Na verdade, são, caralho, 3 perguntas numa só. Já vou arregaçar. Se a nova lei está em vigor, abrange períodos anteriores à mudança. E banco de horas é uma alternativa válida para não gerar horas extras aos motoristas? Então, o cara já colocou essas 3 coisas aqui lá no Google Formulários. Vamos embora, a palavra é sua. Bora. Na verdade, é uma pergunta bem complexa e bem grande até, porque ela acaba tendo 3, 4 nuances diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, como o próprio Júlio falou, a gente não vai aqui na live de hoje bater muito na questão introdutória, na explicação do que mudou, o que o STF tirou. Basicamente, foram 11 trechos que foram declarados inconstitucionais, então a gente vai ser muito mais cirúrgico hoje, muito mais assim direcionado igual uma flecha para tirar as dúvidas de vocês. O que eu preciso dizer apenas em relação à alteração é que a gente tinha uma lei de 2012, a lei depois de 2015, e ela vigorou por quase 8 anos inteiros. A lei continua em vigor. Só que como o Supremo Tribunal Federal, no começo de julho desse ano, deu uma decisão, ela mudou completamente toda a dinâmica de trabalho e de atuação, seja do empregado, seja do empregador. Então, vamos lá. A nova lei já está em vigor, não é uma nova lei. A lei antiga teve alteração de acordo com os 11 declarações que foram feitas de 11 dispositivos que foi declarado da lei do motorista de 2015, se eu não me engano, 13.103, que foi declarado inconstitucional. E desses 11 pontos, ela teve uma alteração significativa em toda a modalidade de trabalho e desempenho de atividade, hoje do profissional motorista. Então, primeira coisa, a lei antiga continua, ela não é uma lei nova, mas ela tem toda uma estrutura diferente hoje de atuação em que mudou completamente. Quando foi que ela entrou em vigor? Ela começou a valer a partir da primeira semana de julho desse ano, de 2023. Por que eu digo isso? Porque até hoje não houve uma situação chamada modulação jurídica. O que é isso? É quando você dá uma decisão judicial em que você altera dispositivos ou uma lei inteira que está em vigor, o momento oportuno em que ela vai começar a valer. Se ela vai valer daquela situação que ela entrou em vigor, ou melhor, que ela foi alterada para frente, no caso a lei do motorista, ou se ela vai retroagir a todos os casos desde que a lei nasceu. No caso da lei do motorista, ela nasceu em 2015. Então, como não houve essa modulação jurídica, ela vai ter alteração para todo mundo de 2015 para cá. Então, a pergunta maior que pode vir, pode gerar passivo trabalhista, seja por parte do empregado, seja por parte do empregador, seja até uma mudança na dinâmica e na estrutura, por conta que a lei, ela como se estivesse valendo hoje há 8 anos, em função do que o STF fez em julho desse ano? Sim. Então, conforme o que o STF fez esse ano, em julho de 2023, vai ter alteração que pode repercutir desde o nascimento da lei de 2015 para cá, salvo a questão do período prescrito e imprescrito. É isso que a gente tem que se atentar. No caso de questão trabalhista, ela vai pegar até 5 anos para trás. Então, por exemplo, da data de hoje, você contabiliza 5 anos para trás, você vai poder discutir. O que é o grande problema hoje da lei nesse sentido. Antes de eu entrar no banco de horas para colocar como alternativa, vamos dar uma checada no próprio site do Supremo Tribunal Federal para ver como é que está essa bendita dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. O que é essa ação? A Confederação Nacional dos Transportes entrou com um pedido, quando a lei entrou em vigor, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que discutisse alguns pontos que eles achavam que não eram tão relevantes ou não eram tão interessantes para a dinâmica do trabalho dentro do setor de transporte. Saiu o julgamento, a decisão, só esse ano. Roberto, 8 anos depois? Foi, mas saiu esse ano a decisão nesse sentido, em que houve essa alteração significativa. A decisão do plenário saiu no dia 13 de julho de 2023, ela foi efetivamente publicada no dia 30 de 8 de 2023. Então, a gente teve esse período aí, digamos assim, chamado de pós-adequação, que seria entre o que ela foi decidida dia 12 e 13 de julho e o que ela foi efetivamente publicada. Para efeito prático, eu prefiro contabilizar os efeitos dela desde que ela saiu de julho do que só próximo de final de agosto. Mas para efeito jurídico, se a gente for colocar efeito, assim, no sentido de que repercussão da validade dela, a gente pode dizer com segurança que seria a partir do dia 30 de agosto de 2023. Então, ela está hoje com a alteração efetivamente em vigor, sendo bem técnico, há mais ou menos 32 dias, 31 dias, salvo engano, fazendo a contabilização do mês todinho de setembro e a data que a gente está hoje é 4 de outubro. Pode perguntar. Praticamente um mês. Praticamente um mês. Mas ela saiu na primeira semana, na primeira quinzena de 2023. Dessa decisão, tanto a Confederação Nacional de Transporte quanto a Confederação da Indústria e a própria Procuradoria-Geral da República entraram com uma ação entraram com um recurso chamado embargo de declaração.
O que é isso, embargo de declaração? Para ser bem sucinto e bem direto. É uma forma de que o ministro relator do processo da ação direta de constitucionalidade, o Alexandre de Moraes, diga de quando a quando ela vai funcionar, se vai ter um período de adequação, se não vai ter, como é que vai ficar, enfim, para que a gente não fique totalmente no escuro como a gente está hoje, sem saber o que deve ou não ser feito e como. E aí, até então, desses 3 recursos que foram dados entradas, o processo está no gabinete da relatoria do ministro Alexandre de Moraes e está parado. Ainda não foi julgado, ainda não foi apreciado. Não tem tanto tempo que está concluído para ele, foi concluído dia 8 de setembro de 2023. Teve uma outra petição que deram entrada no dia 15 de setembro de 2023, mas aí vai fazer um mês que está com ele para poder apreciar dessas questões. E esse tempo a gente continua no escuro. Mas nem é importante, né, nem é importante esse assunto para quem pressa. Não, imagina. Ele só o Brasil nem depende do transporte rodoviário. O setor de transporte só representa 60% de todo o consumo básico que todo cidadão brasileiro a nível nacional tem. Só 60% de tudo que a gente consome, seja alimento, produto, manufaturado, não manufaturado, eletrônico, que for, só 60%. E aí entra essa questão. E aí, a questão do pergunta do banco de horas, a alternativa vale para não gerar hora extra aos motoristas. O que acontece? É muito complicado, porque para me responder sobre o banco de horas, eu teria que saber se existe um acordo ou convenção coletiva que abranja um banco de horas permitindo àquela empresa, aquele segmento, que ele possa fazer. Roberto, uma alternativa, um contrato individual de trabalho, mas eu também não estou vendo esse contrato para poder saber. Então, vamos supor, no melhor dos mundos, que você, se não tiver o contrato, mas tiver um acordo ou convenção coletiva de trabalho que preveja o banco de horas, é uma forma não de você atenuar as mudanças da lei. Muito pelo contrário. É apenas uma forma em que você vai poder fazer um ajuste em relação às horas extraordinárias que aquele trabalhador vai ter. Ou seja, vai continuar sendo obrigatório garantir as 8 horas de trabalho por dia? Vai. 1 hora de descanso para o almoço? Vai. As 11 horas de descanso entre um dia e outro de trabalho? Vai. Só poder fazer no máximo 2 horas extras por dia? Vai. Não poder trabalhar sem descansar mais do que 6 dias e jogar para descansar quando quisesse o motorista, por exemplo, no período com a família? Também não pode. Trabalhou 6 dias, uma jornada mais longa, uma viagem mais longa, ele vai ter que descansar no 7º dia, que coincidentemente casa no domingo, respeitando o mínimo de 35 horas. Ou seja, o banco de horas, em nada, praticamente nada, vai mudar o que a alteração do Supremo Tribunal Federal fez com a lei. E eu acho que aí a gente conseguiu responder, até me estendi um pouco, porque são perguntas, uma pergunta bem específica a primeira, mas acho que já vai dar pano para a gente responder umas outras que vêm por aí. Sim, provavelmente você já deve ter respondido algumas outras, mas foi excelente. Foi excelente, foi muito esclarecedor e muito técnico também, né? Apesar de tu ter tentado simplificar aí o juridiquês,